mais agradecer à Câmara de Comércio a disponibilidade de fazer este webinar, que, no nosso entender, é muitíssimo oportuno, face àquilo que tem estado a ocorrer no mercado sobre estas matérias, e também agradecer a vossa disponibilidade e interesse em participar. E o nosso objetivo, para além daquilo que nós temos para partilhar convosco, também é ouvir-vos do vosso lado e sentir do vosso lado, não tenham medo em desafiar, em discordar, em questionar, porque eu acho que, antes de mais, todos nós sairemos daqui mais fortes se conseguirmos partilhar e as nossas oportunidades, as nossas experiências e as dificuldades que possamos ter tido, e muitas vezes as soluções que, num caso ou outro, se possa ter tido e se possa ter adotado para resolver esses problemas. Hoje vou estar aqui com a minha colega Alessandra, que vai também fazer aqui parte da apresentação. A apresentação está estruturada aqui nestes cinco pontos. O primeiro, vamos falar um bocadinho, até para dar aqui um bocadinho de contexto do que se passa, que vai andar à volta do que é o impacto financeiro da fraude, tanto em Portugal, com um especial enfoque também depois para Portugal, partindo, obviamente, do que é globalmente hoje a fraude e os montantes que a fraude tem e o impacto que tem nas economias, para depois tentarmos nos aproximar para aquilo que é a realidade de Portugal. Depois falar um bocadinho sobre o que é o compliance, de uma forma mais genérica, e em Portugal, de onde é que estes temas e desde quando é que estes temas aparecem, porque ainda que possa parecer que são temas agora muito recentes, desde a publicação no final de 2021 da Estratégia de Prevenção da Corrupção, na realidade, como vamos ver, são temas que já vêm há muito mais tempo e que têm sido endereçados ao longo do tempo pelos diferentes governos que temos tido em Portugal. Vamos ver depois também, dentro deste ainda, o que é o compliance, vamos tentar perceber o que é, numa perspectiva das melhores práticas internacionais, quais são os mínimos olímpicos, o que é que uma organização deverá ter como elementos para se poder dizer eu pelo menos tenho os mínimos olímpicos do que é uma estrutura de uma função de compliance. Vamos também ver quais são os elementos obrigatórios do RGPC. Verão que, de facto, não abrangem todos os mínimos olímpicos, mas é o que eu tenho dito ao longo destes últimos meses, é um ponto de partida e só temos é que salutar que, de facto, onde não havia ou havia pouco, começa já a haver um pacote legislativo que já traz uns elementos muito estruturados e com um guidance já relativamente importante face àquilo que era a realidade. Depois vamos falar também um bocadinho sobre o plano de prevenção da corrupção e infrações conexas, porque nos parece, daquilo que nós temos estado a ver, que é um dos elementos mais fracos daquilo que são os elementos obrigatórios, mais fracos no sentido da qualidade do documento, pelo menos, óbvio, com base naquilo que nós temos estado a ler, e muitas vezes porque também é uma das áreas ou dos elementos obrigatórios que as empresas têm mais dificuldade em perceber, mas o que é este plano, em que é que consiste e como é que se faz e como é que tem que ser endereçado. E então dar aqui um bocadinho um ênfase sobre este tema e depois, finalmente, perceber quais são as perguntas que geralmente uma pessoa se pode colocar para aferir o nível de estar ou não estar a compliance. Estejam totalmente à vontade para colocar perguntas, seja através do chat, que nós tentaremos ao longo da sessão ir lendo também as questões que estão no chat e tentando responder para também não deixar depois tudo muito para o fim, porque muitas vezes deixa-se tudo para o fim, não se consegue endereçar as perguntas com peso e medida, e por isso vamos tentar gerir aqui fazer uma sessão mais híbrida, porque também, como disse, o interesse de todos é que seja uma sessão participativa e que todos se sintam envolvidos nisto e que saiam no final desta sessão com um bocadinho de valor acrescentado para os vossos dia-a-dias. Passo a palavra à Alessandra para falarmos então do que é isto do impacto financeiro da fraude. Olá, bom dia a todos.
Então, eu vou começar para contextualizar e trazer qual a importância do tema da gente estar falando sobre o compliance, principalmente no que se refere à prevenção da corrupção. Qual é o custo? Aqui eu vou mostrar uns números que estão no estudo que é realizado anualmente pelo ACFE, e ele enquadra a nível global qual é esse custo da corrupção e da fraude. O custo estimado da fraude anual é de 5% da receita de todas as empresas. Então, quer dizer que todo o volume de negócio de todas as empresas, 5% é perdido devido à corrupção e à fraude. Esse número no mundo representa 4,7 trilhões de dólares que são perdidos a cada ano devido à fraude. O tipo mais comum da fraude é a fraude ocupacional, que é a fraude que é realizada pelos próprios colaboradores. Então, é a maior, é a mais frequente e a que representa maiores custos para as empresas. Mas se a gente for falar da perspectiva, isso são números de bastante relevância, mas se a gente for analisar a última década, deixamos de ouvir, nós estamos... Não conseguimos ouvir. O micro... Alô, agora me ouve? Sim, okay. Mas está com eco. Eu acho que pararam de me ouvir no momento da questão da evolução da fraude, né, na última década. Sim. Ok. Apesar dos números serem muito relevantes ainda, de ainda ser perdido muito em função da fraude e corrupção, esses números têm vindo a melhorar com o tempo, não só a diminuição do valor da perda referente às fraudes, que diminuiu em 16% nos últimos 10 anos, mas também a rapidez com que se identifica um caso de fraude e corrupção, que hoje em dia identificado 33% mais rápido do que já foi. E por que a gente tem esse cenário de melhora? Principalmente porque hoje em dia tem sido implementado mais controlos antifraude. E o melhor exemplo desse controle seria o canal de denúncia. Ele é o principal responsável pela identificação precoce das fraudes, e também essa identificação precoce acaba sendo uma consequência da redução dos danos posteriores. E a gente olha esses valores tão relevantes, e a gente pensa que quem está mais sujeito a essas fraudes são as grandes empresas. Mas, na verdade, as pequenas empresas são aquelas que representam maiores perdas percentuais relativas à fraude. Então, a corrupção e a fraude é um problema de todas as empresas, não é um problema restrito a um setor ou a uma dimensão, é um problema que percorre o setor privado e o setor público. Então, é um tema de grande importância, inclusive para potencial redução de custos das empresas. Aqui eu estou falando num cenário global, agora passando para o cenário de Portugal. Qual é o custo da fraude estimado em Portugal? Na verdade, estimar o custo da fraude é muito difícil, né? Porque não é um tema que se fala abertamente e muitas vezes é necessária uma análise muito grande para conseguir identificar as perdas referentes a essas fraudes. Mas a estimativa é que em Portugal se perca 18,2 mil milhões de euros por ano devido à corrupção. Esse é um número bastante relevante, que representa praticamente 6% do PIB do país, e que também está em linha com o número que a gente viu anteriormente, se a gente for analisar a corrupção a nível global. E aqui alguns exemplos de algumas notícias que trazem a relevância do tema em Portugal para a gente. Por exemplo, em 2021, a corrupção gerou mais perdas do que como se fosse um maior ministério que tem o ministério com mais gastos pela relevância do valor em perda, que foram 21 mil milhões de euros no ano de 2021. Aqui outra que reforça o valor que a gente já apresentou, que a corrupção custa 18,2 mil milhões por ano,
e também o número de processos, não só os valores elevados, mas também o número de processos relacionados à corrupção. Aqui uma notícia de 2022, que os casos de corrupção, os processos relativos aos casos de corrupção dispararam em mais de 42% e bateram um novo recorde. Então, esses números todos é só para contextualizar a importância do tema que a gente vai tratar agora, a importância da implementação do compliance, não somente como uma questão normativa, mas também é uma questão de gestão da empresa, de melhor utilização dos recursos, então é um tema de bastante relevância. E aqui eu apresentei somente a parte, o impacto financeiro, né? A gente tem que ter sempre em mente que a corrupção e a fraude não trazem só perdas financeiras, mas também vão trazer um alto custo reputacional para as empresas envolvidas, também um pior ambiente para os trabalhadores e outros malefícios. Eu vou passar agora para o Pedro, para falar um pouco mais sobre compliance. Obrigado, Alessandra. Não estamos a ouvir, Pedro. Continuamos a não ouvir. O micro aqui aparece ligado, mas não tem som. Estão a ouvir? Sim. Sim, pronto. Então, estava eu a dizer, muitas das empresas e das pessoas com quem nós falamos perguntam-nos sempre, mas o que é isso do compliance que se ouve falar? O compliance corporativo é tão simplesmente a forma como as empresas conseguem garantir o cumprimento das leis e das regulações aos quais eles estão sujeitos. Elas podem, de um ponto de vista legislativo, será abrangente para todas elas, pelo menos no espaço português, quando estivermos a operar em Portugal, mas depois pode haver também um conjunto de regulações setoriais que obrigam também as empresas a trabalhar e operar em determinados setores a terem um acréscimo a um conjunto de regras e procedimentos que têm que cumprir específicos desses setores de atividade. Pode ainda haver também determinadas organizações que, para além do cumprimento das leis e de alguma regulação setorial, também elas possam por si impor um conjunto adicional de políticas e procedimentos que têm que cumprir para garantirem que estão de acordo com esse pacote de regras, se assim se pode dizer. E realmente um framework, como na gíria anglo-saxónica se costuma chamar, envolve um conjunto muito alargado de temas. Envolve uma estratégia, um desenho de uma estratégia, um desenho de uma estrutura organizativa de como é que as coisas vão funcionar. Há depois uma fase de implementação de todas as componentes desse framework, que já vamos ver um bocadinho mais à frente alguns desses principais elementos. Também uma monitorização de políticas e dos procedimentos para garantir que, de facto, os membros das organizações estão a cumprir com essas regras que estão implementadas e também, obviamente, com uma parte muito importante e que muitas vezes as organizações descuram um bocadinho, que tem a ver com a formação. É certo, e a própria legislação assim o indica, a formação não tem que ser toda igual para todos os colaboradores. A própria lei diz que a formação sobre estas temáticas também tem que ser adaptada consoante o risco de exposição que os colaboradores das organizações têm face àquilo que é o negócio da própria organização. Mas já veremos um bocadinho mais à frente, elaboraremos um bocadinho mais sobre isto. E por isso, a importância do compliance de facto, e muitas vezes quando nós abordamos uma organização, e muitas vezes vamos também ver os sites, porque acaba por ser a janela que as organizações têm para com o mercado e para com o mundo, vamos aferir qual é o nível de compliance ou não que as organizações têm, porque o compliance de facto, através do compliance que as organizações conseguem passar uma mensagem tanto para os colaboradores como para os próprios stakeholders de qual é o comportamento esperado que a organização espera dos seus próprios colaboradores
como de todos os stakeholders que estão à volta deles, e o que é que deve ser feito para que este padrão seja mantido e respeitado por toda a organização. Mas, avançando um bocadinho, de um ponto de vista, como eu vos tinha dito há um bocadinho, historicamente, o tema do compliance não é de agora. O tema do compliance já começou por volta dos anos 80, quando houve uma intervenção do FMI em Portugal, que começou a obrigar Portugal na implementação de um conjunto de medidas legislativas e organizativas, até na altura com a criação daquilo que se veio a chamar a Agência Anticorrupção de Portugal. Essa agência depois acabou por não ganhar, mas com o devido respeito, porque estamos a falar, creio eu, por volta dos anos 80 e início dos anos 90, acabou de facto por nunca avançar per si de uma forma forte e acabou por se perder um bocadinho no tempo essa funcionalidade e a razão de ser dessa agência anticorrupção de Portugal. Mas na realidade, como podem ver neste slide, ao longo do tempo tem havido aqui um conjunto de aprovações e pacotes legislativos, tanto em Portugal como também ao nível internacional, tanto ao nível das Nações Unidas, como as próprias diretivas da União Europeia sobre estas temáticas, e eu creio que num passado recente mais importante, eu creio que se pode relembrar, ou tomar pelo menos para as empresas que estavam a operar no setor público, em 2008, quando o Conselho de Prevenção da Corrupção, que era um organismo dentro do Tribunal de Contas, publica a Lei número 54/2008, que acaba por ser a primeira o pacote legislativo, se assim se pode dizer, em que obriga as organizações, na altura, como eu vos disse, empresas ligadas ao setor público, desde câmaras municipais, empresas privadas de capital público, enfim, havia um número bastante alargado de entidades que já tinham uma obrigatoriedade de um conjunto de obrigações, entre as quais o tal Plano de Prevenção dos Riscos de Fraude, e que acaba por acontecer em 2008. Temos depois, em 2017, também Portugal promulga a Lei 83/2017, que também vai estabelecer aqui um conjunto de medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Há, obviamente, em 2020, o Regime Geral da Proteção de Dados, que também é um tema importante, que não é especificamente dirigida à prevenção da corrupção, mas acaba por tocar e a impactar bastante também aquilo que é hoje as regras pelas quais as organizações têm que gerir e regular para estarem de acordo com este regime. E depois, obviamente, no final de 2021, temos, obviamente, a Lei 93/2011, com a proteção dos denunciantes, que acaba por ser uma transposição da própria diretiva do whistleblowing. Temos também o famoso Decreto-Lei 109/EE, de 21, que estabelece o regime geral da prevenção da corrupção e que cria também o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, que acaba por ser aquilo que se pode, não é comparar, mas intitular, que é a autoridade reguladora em Portugal para estes temas da prevenção da corrupção. E isto não vai ficar por aqui, porque, como se está a ver, e se pode ver, já em 2003 já houve uma transposição, em 2002 uma transposição também de temas. A transposição foi feita já no início de 2023, com a diretiva ligada aos temas do ESG, e para 2023 também há uma proposta de uma nova diretiva sobre temas de branqueamento de capitais, que aí vem e que acaba por também ter aqui um impacto grande naquilo que são as matérias do compliance. E por falar em matérias de compliance, muitas vezes também as organizações nos perguntam, mas afinal o que é que cai dentro do compliance? E na realidade há muitos temas que caem naquilo que é a área e a esfera de atuação do compliance, ou pelo menos do departamento e do compliance officer. Podemos estar a falar com temas de lei da concorrência, temas ambientais, temas ligados a próprios recursos humanos e emprego, saúde e segurança no trabalho, enfim, há um leque muito alargado de temas que caem sob a alçada do compliance. Não quer dizer que tenha que ser o compliance officer a tratar deles.
e a ser o responsável direto pela garantia e cumprimento desse. O que, até porque, como é óbvio, todas as organizações têm departamentos de recursos humanos, temas sobre higiene e segurança no trabalho também existe, enfim, há muitas destas áreas que estão aqui elencadas que não são diretamente uma responsabilidade efetiva e diária do Compliance Officer. Aquilo que é o próprio Compliance Officer que tem que ter sua preocupação, quais são as exigências que a organização tem que respeitar e saber quem na organização é que é o responsável por estes temas e garantir que esse responsável tem vindo a tratar esses temas de forma estruturada e contínua. E se nós estivermos a ver aqui, de facto, aquilo que hoje a estratégia de prevenção da corrupção e aquilo que estamos obrigados pela lei que vimos há um bocadinho, os temas do suborno e corrupção, assim como a fraude e a gestão de risco, essas sim, geralmente estão sobre a alçada e responsabilidade direta do Compliance Officer. E como veem, são dois temas de muitos temas que estão dentro da alçada e, novamente, digo que há uns que estão diretamente e são diretamente responsabilidade do Compliance Officer, outros não. Quando nós olhamos para aquilo que é o compliance e um framework de compliance, de um ponto de vista internacional, e a maior parte das entidades que tratam destes temas acabam por falar mais ou menos todos das mesmas coisas, e um bocadinho mais à esquerda, mais à direita, mas na realidade há aqui um conjunto de temas que são similares e que são aceitos de um ponto de vista internacional, em que temos aqui os temas dos pilares. Há aqui 3 temas principais à volta dos quais os diferentes módulos podem estar organizados, mas temos sempre um tema muito importante aqui no tema do compliance, tem a ver com tudo que tem a ver com a prevenção de uma situação de irregularidade, tudo aquilo que são os mecanismos de detecção que a organização tem para garantir que consegue detectar esperançadamente, com antecipação ou em real time ou não muito tarde, o mais cedo possível, e depois também, se algo acontece e algo é detectado, tem que ter aqui um conjunto de respostas, de procedimentos, para poder saber como e que respostas é que têm sido dadas. Por isso estes 3 pilares, e tudo geralmente está aqui mais ou menos à volta destes 3 pilares. Os 7 pontos principais, vamos aqui olhar para eles um bocadinho. Temos o tema do governance. O governance, e que é aqui, de certa forma, aquilo que se pode entender como o chapéu, que é a estratégia, qual é a estratégia que a organização tem sobre estes temas. A própria direção ou a administração, como é que vai endereçar estes temas. Perguntas tais como com que frequência com o Conselho de Administração ou uma gerência de uma organização, porque não podemos esquecer que esta obrigatoriedade da lei aplica-se às organizações com mais de 50 colaboradores. Por isso temos aqui um leque muitíssimo variado de entidades e que todas elas com estruturas corporativas diferentes e que, obviamente, têm que encontrar soluções diferentes para uma mesma exigência legislativa. Já lá vamos ver. Mas, de facto, aqui o tema do governance é aquele primeiro ponto que tem que haver, que é a definição de papéis, responsabilidades, por forma que se possa garantir que todos estão alinhados com uma estratégia que é definida e aprovada ao mais alto nível. Até porque, nestes temas do compliance, o exemplo tem sempre que vir de cima para que todos os níveis hierárquicos das organizações sintam que este tema é um tema de todos e que todos têm que estar alinhados com estes temas. Temos também ainda, no tema da prevenção, há aqui um aspecto específico que é a análise de riscos e que é comum e transversal a todos aqueles temas que ao bocadinho elenquei, naquilo que são os temas que caem dentro do Compliance Officer. Aqui a análise de riscos não é mais do que de uma forma periódica, que pode variar de organização para organização. As organizações têm que olhar para os seus negócios e perceber onde é que estão os principais riscos,
olhar para os processos, olhar para aquilo que é o dia-a-dia das organizações e tentar identificar onde é que pode haver situações de risco, isto é, situações onde não existe um controle sobre determinado tipo de procedimento que ocorre na organização e que pode pôr em risco a organização de poder haver, de facto, uma situação de corrupção, de fraude, e que, como tal, essa identificação desses riscos nos processos da organização tem que ser feito para depois perceber, e já veremos mais à frente, se há... porque os riscos existirão sempre. A questão é como é que as organizações estão preparadas para mitigar, isto é, para conseguir prevenir a ocorrência desses riscos. E isso é este trabalho que se quer, quando se quer fazer uma análise de riscos, é exatamente perceber onde é que eles estão e, numa segunda fase, perceber mas que controlos é que a organização tem internamente para precaver e garantir que esses riscos, dentro de um nível de probabilidade confortável, que esses próprios riscos não vão ocorrer. Temos depois um outro tema sobre as políticas e os procedimentos. E, de facto, aqui é um conjunto de regras e orientações que as organizações têm que ter para, de facto, poder garantir que estes temas são transmitidos para todos os membros da organização, para que toda a gente perceba qual é o seu papel na organização relativamente a estes temas e o que é que tem que ser feito e o que é esperado pela organização que as pessoas possam e tenham que cumprir e tenham que absorver naquilo que é o seu próprio dia-a-dia. Temos também ainda no tema da prevenção outro tema muito importante, que é a comunicação e a formação. O compliance, e como outros temas, como a higiene e segurança no trabalho, como temas ligados aos recursos humanos, como muitos outros temas, a comunicação é algo que tem que estar sempre presente nas organizações, porque de facto é como disse a Alessandra, a ocorrência de uma fraude, para além do valor financeiro que muitas vezes pode levar uma organização a ter que fechar as portas, mas ainda acima disso também é o tema da reputação. Muitas pessoas poderão dizer que em Portugal a reputação não tem assim um impacto muito grande nas organizações, mas tem, acaba por ter, porque de facto hoje em dia as organizações já não querem estar, nem se querem ver envolvidas em esquemas ilícitos ou esquemas de corrupção, ainda que indiretamente, e muito menos se forem elas diretamente envolvidas nisso, porque de facto hoje em dia o próprio mercado, a própria sociedade já não vê com bons olhos ter que comprar serviço a uma organização que de repente está envolvida em determinado tipo de esquemas ilícitos ou que compactua com determinado tipo de situações. E por isso a própria comunicação e a formação contínua das pessoas sobre estas temáticas é algo que não pode deixar de estar na agenda tanto dos departamentos de recursos humanos como no próprio departamento ou na área do compliance, porque isto é um tema de todos e tem que ser sempre trabalhado e sempre estar na agenda de toda a gente. Entrando naquilo que é o tema da detecção, um dos principais pontos que, de facto, se fala muito hoje em dia é aqui o Third Party Due Diligence. O Third Party Due Diligence não é mais do que fazer uma due diligence, uma validação de terceiras entidades com quem a organização interage. Muitas vezes, leia-se, podem ser mesmo entidades internas da organização, porque eu vou-vos dar um exemplo, muitas das situações de fraude que ocorreram nas organizações resultam de um deficiente processo de recrutamento, onde muitas vezes, e isso infelizmente ainda é uma prática em Portugal, quando se está a recrutar pessoas e pessoas com uma responsabilidade muito elevada e para cargos de muita responsabilidade na organização, em Portugal ainda não há um hábito de poder ir validar o currículo dessas pessoas, porque as pessoas conhecem-se umas às outras e acaba por não haver. Mas, na realidade, o que se vê, olhando para o perfil do defraudador, de facto, e que muitas das vezes, estatisticamente, são pessoas com cargos de muita responsabilidade e de nível hierárquico bastante elevado, acaba por se verificar que parte, ou não direi totalidade, mas de facto parte do currículo que as pessoas têm, de facto nunca ocorreu. E que se já o tivessem feito essa
validação prévia antes de recrutar as pessoas, poderiam ver que havia ali elementos que não estavam corretos, que não era coerente com aquilo que de facto tinha sido o passado dessas entidades. E como tal, se isso o tivessem feito, já poderiam ver à partida que há aqui um risco elevado de algo vir a correr mal mais à frente. E por isso, não só, como vos dizia, não só para elementos da própria organização, mas muitas vezes, e hoje as organizações, até porque, e como já vamos ver, fruto também da relação que as organizações têm com organizações em Portugal, mas internacionais, fruto de uma exigência de parceiros com quem eles próprios colaboram, há que fazer uma análise também sobre quem são os clientes que nós temos. Queremos estar a trabalhar com determinado tipo de clientes porque de repente poderemos estar a ser envolvidos ou vermos envolvidos sem o querermos em esquemas ilícitos e dos quais depois é muito difícil podermos, tudo se justifica, mas há determinadas coisas que depois é difícil conseguirmos provar que ou não sabíamos ou não estávamos cientes dessas situações. E quem fala de clientes também fala de fornecedores ou parceiros. E isto, de facto, hoje em dia é um tema muito importante, é um tema complexo, fazer esta atividade de validação destas entidades, mas que não deixa de ser cada vez mais um dos elementos-chave de um framework de compliance. Temos depois, obviamente, o tema do canal de denúncias, também na detecção, porque tem que haver um mecanismo, e a própria lei portuguesa assim o prevê, tem que haver um mecanismo que permita às pessoas, sejam elas pessoas e colaboradores internos à organização, mas entidades, clientes, fornecedores, o que seja externos à organização, poder comunicar, poder denunciar determinado tipo de situações ilícitas que estejam a ocorrer sobre a organização, e esse canal de denúncias tem que existir, seja a forma que ele tenha. Porque, de facto, há múltiplas formas de o poder criar. Pode ser desde uma simples caixa onde se pode pôr cartas lá dentro, seja um e-mail, seja uma linha telefónica, seja, obviamente, hoje há um conjunto muito alargado de plataformas disponíveis para as organizações, mas, na realidade, aquilo que eu recomendo é cada organização que escolha aquela solução que melhor se adapta, e muitas vezes não é preciso uma solução muito, muito complexa, porque a natureza do negócio das organizações, a dimensão das organizações, de facto, não necessita de ter isso, e muitas vezes com soluções mais inovadoras e mais simples também se consegue garantir aquilo que é o expectável num canal de denúncias. O outro tema que eu também queria abordar, obviamente, é o tema da auditoria e monitorização. Porquê? Porque é preciso estar sempre a acompanhar estes temas, é preciso garantir que a organização, os colaboradores estão a cumprir com as regras, as políticas, os procedimentos, e isso, de facto, tem que ser feito através de uma monitorização, mas também tem que haver uma própria auditoria aos próprios processos de compliance para garantir que aquilo que era suposto estar a acontecer por parte do compliance poder ser avaliado e naquilo que seja necessário corrigir, modificar, melhorar, porque as próprias vidas das organizações estão sempre em mutação, sempre em crescimento, e por isso há sempre que tentar adaptar, corrigir e evoluir com o próprio evoluir da organização. E temos depois, por fim, o último tema que tem a ver com uma política e um conjunto de regras que, quando ocorre algo de errado, poder saber o que é que se faz e poder saber como é que se vai investigar um determinado comportamento irregular, ilícito, e quais são os mecanismos, quais são as entidades que têm que ser envolvidas, com que cadeia de informação, quem são as pessoas e como fazer estes processos de investigação, porque, de facto, nós que temos participado, e toda a gente que participa neste tipo de investigações, um dos problemas quando ocorre uma denúncia, as organizações, esperançadamente, nunca tiveram este tipo de situações, mas se nunca pensaram previamente o que fariam caso uma situação dessas ocorresse, é uma recomendação que existe, que é poderem
atempadamente ter aqui uma política e um conjunto de protocolos já estabelecidos para, no dia e caso isso venha a acontecer uma situação de irregularidade ligada a estes temas, não se estar ainda a tentar inventar a roda sobre o que é que se faz, quem é que se chama, quem é que se tem que trazer para o processo. E estes são, creio eu, os principais elementos de uma organização. Pedro, só para... A gente recebeu 2 questões relacionadas ao canal de denúncia. Se você puder dar uma olhada. A primeira é se o canal de denúncia ele tem que ser anônimo, a semelhança ali que acontece no âmbito do branqueamento de capitais. E a segunda é se tem que dar conhecimento às entidades externas das denúncias que recebem. Relativamente à primeira pergunta, é importante realçar que nós não somos advogados, há aqui um conjunto de interpretações que passam já para uma temática mais legal, que não é a nossa área de especialização, mas, no entanto, com base na nossa experiência, claro que partilharemos convosco também aquilo que é o nosso entendimento sobre essas temáticas, mas desde já vos recomendo também a solicitarem essa informação junto dos responsáveis legais e jurídicos sobre essa temática. Mas, relativamente ao tema do canal de denúncia ser anónimo ou não, a própria diretiva estabelece que ele deverá permitir que a denúncia seja anónima. Ou não. A questão é que, e isto era um dos temas quando eu inicialmente falei que o RGPD toca também em temas de compliance, o RGPD o que vem dizer é que as plataformas de canais de denúncia, as pessoas têm sempre que se registar nas plataformas. E isso quer dizer que uma pessoa que queira fazer uma denúncia tem que se registar na plataforma para cumprir com as regras do RGPD e depois, uma vez registado, tem uma opção para manter-se anónimo ou não se manter anónimo. Está tudo ok, percebo perfeitamente essa regra. A questão é, eu tenho algumas dúvidas que, na prática, uma pessoa que quer se manter anónimo, ao fazer um registro numa plataforma, de facto, possa acabar por desistir de fazer essa anónima, essa denúncia, por temer que, de facto, basta ler as notícias em Portugal com as fugas de informação que tem havido por todo lado, e acho que esta obrigatoriedade de as pessoas terem que se registar nas plataformas acaba por ser um bocadinho contraproducente com aquilo que consta da diretiva e que foi transposta para a legislação portuguesa. Relativamente ao outro tema das entidades darem conhecimento a entidades externas. Daquilo que é a nossa experiência, a minha experiência nestas temáticas, sempre que os temas que estão a ser investigados ou da denúncia envolve situações ilícitas criminais, há sempre uma denúncia depois ao Ministério Público sobre o que se passou e sobre aquilo que a empresa conseguiu apurar com os seus próprios procedimentos internos ou com uma investigação que tenha sido feita e que possa passar para o Ministério Público as conclusões dessa investigação. Porque, e aqui as políticas também e as escolhas das organizações têm variado muito. Há entidades que preferem fazer uma investigação interna, obviamente limitada àquilo que é a esfera da organização e cumprindo com as regras também do RGPD sobre estas matérias, de se poder aceder ou não e em que medida a informação que esteja contida nos equipamentos eletrónicos das organizações que servem de ferramentas de trabalho dos colaboradores, e as organizações, há quem simplesmente passe o tema para o Ministério Público para poder avançar com essa investigação, há outras que preferem fazer a sua própria investigação, em determinadas situações com recurso a entidades externas para garantir aqui um tema de independência total sobre a investigação, e no final, de facto, se houver aqui matérias que relevem de crime, situações de crime, e na maior parte das vezes, do que eu tenho visto, de facto, o Ministério Público acaba por receber uma denúncia, ou a informação passa para o Ministério Público para que ele depois possa
fazer assim continuar com a própria investigação. Eu acho que eram estas as perguntas. Vamos avançar um bocadinho, até porque o tempo está-se a escoar. Bom, também é importante perceberem, e quando eu há bocadinho falava um bocadinho sobre os parceiros, os clientes para os quais as empresas portuguesas têm, e que muitos deles, de facto, estamos a falar de entidades internacionais e entidades que estão a operar a partir ou estão localizadas em alguns destes mercados. Porque aquilo que nós tivemos a tentar perceber foi também, olhando para aquilo que são o destino das exportações portuguesas, aqui estão os principais países para os quais Portugal exporta. E é importante perceber que nestes países, esses próprios países também têm um conjunto, um pacote legislativo sobre estes temas da prevenção dos riscos de fraude e de corrupção, e que muitas vezes as empresas localizadas nesses países acabam por obrigar os seus parceiros a cumprir com essas políticas. E por isso é que nós hoje em dia já vemos que estas temáticas, e mesmo antes de 2021, antes da publicação da lei, que já vamos ver mais em detalhe, algumas das organizações portuguesas que tinham uma atividade muito forte de exportação e de relação com entidades internacionais destes países, já tinham, de facto, um conjunto muito alargado destes elementos do compliance, do framework de compliance, porque acaba por ser, de certa forma, uma obrigatoriedade que os seus parceiros lhes obrigam a ter, para que, de facto, eles também possam garantir, no âmbito daquele tema que nós falámos da third party due diligence, de que para eu poder colaborar com determinado tipo de entidade, imaginemos americana, se eu não conseguir comprovar que eu próprio, internamente, ainda que seja uma empresa portuguesa, localizada em Portugal, mas se não tiver um conjunto de mecanismos que possam garantir que tudo farei para prevenir situações de fraude e corrupção, se eu não lhes conseguir provar isso, eu não posso ter relações comerciais com essas entidades. E de forma que muitas das empresas portuguesas já começaram e já se adaptaram a estas exigências há mais tempo, e que agora calha numa obrigatoriedade daquilo que sai da lei. Sim. Aqui, esses números são só sobre exportação, mas, por exemplo, a empresas distribuidoras também muitas vezes se aplica a regra dos países a qual ela representa as marcas e outras empresas. Então, pode ser um conjunto muito alargado de regulamentações que cada uma das empresas tem que conhecer para fazer negócio com empresas de outros países. Ok. Outro tema que é importante explicar-vos é que um programa de compliance não é uma coisa que se faz num momento e está pronto, está feito e passamos ao tema seguinte. O compliance é um tema, como nós costumamos dizer, é uma espécie de uma maratona, porque, como já viram, há um conjunto de elementos que têm que ser desenvolvidos, têm que ser implementados, e que geralmente, e aquilo que eu digo aos meus clientes, é algo, se nós de facto quisermos garantir aqueles elementos que vimos há bocadinho, é algo que geralmente nas organizações demora cerca de 2 a 3 anos. Porquê? Porque há muita discussão interna que tem de ser feito, há o desenvolvimento de um conjunto de políticas, de procedimentos, de formações, e tudo isso tem que ser feito com tempo, com uma estrutura planeada, e que as coisas não é porque de repente se fez um documento e está publicado, ok, não passa por aí, porque há muitas pessoas envolvidas, estes temas envolvem e são endereçados para todos os elementos da organização, e de facto aquilo que nós vemos nas organizações há sempre uma evolução. E para normalmente uma situação onde estes temas não existem, e passa a evoluir um bocadinho, passa por uma fase de evolução, quando se analisa os níveis de maturidade que as organizações têm, e depois podem ter, consoante os elementos, níveis de maturidade diferentes uns dos outros. Não quer dizer que todas as organizações tenham que ter e ser consideradas uma prática líder de mercado sobre estas temáticas.
podem ter alguns destes elementos que, estrategicamente para a organização, são elementos mais importantes e que a organização considera, ok, eu sobre a temática A, B ou C, eu quero ser uma prática líder no setor onde eu estou a operar, ou no país, ou não vejo necessidade de investir e estar nesse nível, para nós estarmos aqui no nível estabelecido ou avançado, já está ok. Mas isto, de facto, varia de organização para organização. Aquilo que acho que é importante saber é, olhando para aquilo que são os requisitos da organização, da lei, cumprindo com aquilo que a lei portuguesa estabelece, as organizações ficarão num nível entre o nível de evolução e o estabelecido, quando comparado com aquilo que são as métricas internacionais de avaliação do nível de maturidade sobre isso. Olhando para aquilo que, de facto, vem na lei. A lei estabelece um conjunto de obrigatoriedades, a maior parte creio que já está a par disso, aprovar um código de conduta, aprovar o famoso plano de prevenção dos riscos de fraude, corrupção e infrações conexas, implementar um canal de denúncias, assegurar um programa de formação interna e, de facto, como não podia deixar de ser, tem que designar o responsável por esse cumprimento normativo. Isto são, de uma forma muito simples, os 5 elementos que as organizações têm que fazer até lá. Relativamente ao plano de prevenção, é algo que tem ou exige nas organizações um trabalho ainda profundo, se é para ser feito de uma forma matura e que traga, de facto, um valor acrescentado para as organizações. De facto, tem que haver uma fase inicial de elaboração e identificação dos riscos, como já vos tinha dito. Há que também depois analisar esses riscos e conseguir graduá-los de uma forma de perceber este risco, qual é a probabilidade dele ocorrer, qual é o impacto que ele vai ter para a organização e conseguir mapear isso para perceber quais são os principais ou aqueles riscos que podem ter um nível mais elevado ou moderado, porque depois tudo isto tem que ser classificado de acordo com métricas normais e estándares no mercado e conseguir perceber quais são aqueles riscos que têm uma probabilidade, um impacto mais elevado. Porque esses, de facto, são aqueles que vão deixar, caso ocorra, um lastro mais pesado na organização e, como tal, é preciso perceber como é que nós vamos mitigar. E o mitigar é uma expressão que na gíria dos temas do compliance fala, mas o mitigar não é mais do que tentar precaver ou limitar que esse risco acabe por acontecer. Esse documento, obviamente, depois uma vez feito, tem que ser publicado e a lei estipula haver 10 dias para esse documento ser feito e depois implementado e publicado normalmente nos sites das organizações, e depois no mês de abril tem sempre que ser feita uma avaliação anual sobre esse documento, onde estão elaborados e elencados os riscos e também quais são os controlos que podem estar a mitigar esses riscos, e depois, no caso de haver um conjunto de riscos de grau elevado e de risco elevado, em outubro tem que ser feito um novo relatório intercalar para se perceber, de facto, o que é que a organização desde abril já fez para conseguir controlar e mitigar esse risco. E depois também, a cada 3 anos, claro, há aqui uma revisão do plano que tenha que ser feito para, obviamente, porque as organizações estão sempre em mutação e convém que as mesmas possam fazer uma reavaliação do próprio documento para poderem atualizar este documento. Geralmente o documento, estando nós a aproximar-nos do fim, o documento tem um conjunto, mas nós vamos passar estes slides, há um conjunto de items que têm que ser colocados nos documentos, a identificação da área do risco onde nós estamos a falar, que temas é que estão envolvidos, qual é o risco, qual é a empresa ou a organização sobre o qual ela está envolvida, e depois haver uma descrição do que é esse risco, e depois também uma descrição das medidas que estão implementadas na organização para conseguir mitigar esse risco. E isto tem que ser aquilo que nós entendemos que seja o mínimo que um documento tem que ter cada vez que esteja a tratar de um risco. Esta informação deveria estar presente neste documento para que quem o leia possa perceber de facto como é que a organização está
está a tratar e a levar estes temas e a garantia de que, de facto, é um tema que está corretamente endereçado pela organização. Se eu posso acrescentar uma coisa, que é um ponto que costuma ser uma dúvida, como se faz o trabalho de identificação desses riscos, né? Para identificar esses riscos, as empresas vão ter que ir lá no relatório de auditoria delas, ver se tem algum ponto identificado, fazer uma análise setorial também. Tem setores que geralmente têm risco elevado de corrupção em uma prática ou outra, então buscar uma análise setorial que levante esses pontos. Brainstorming entre as áreas da empresa também é uma boa fonte de identificação desses riscos. Então, esses são só alguns exemplos de onde esses riscos podem ser identificados. Ok. Por fim, e para não me alongar muito mais, até para poder deixar margem para caso alguém queira intervir, há aqui um conjunto de perguntas que nós geralmente sugerimos às organizações que se façam elas próprias para aferir até que ponto e qual é o grau de maturidade da organização, e são perguntas simples que cada um de vós pode fazer a si próprio para aferir se de facto estão num nível já de maturidade, se já têm alguns dos elementos. E isso são 5 perguntas, sendo elas, primeiro, será que sabem quais são os riscos de ética e compliance, neste caso, sobre os temas da prevenção da fraude e da corrupção, se esses riscos já foram identificados e se a organização sabe quais são. Outra pergunta é quem é o responsável pela gestão destes riscos. Normalmente costuma ser o Compliance Officer, e que pela implementação da lei, hoje em dia as organizações já deverão ter tido uma necessidade de nomear e indicar quem é o Compliance Officer. Se não o fizeram até agora, deverão fazê-lo, porque de facto já está em vigor essa legislação. Tentarem também perceber, ok, já sei quais são os riscos, mas o que é que eu tenho feito para mitigar esses riscos? Tenho feito alguma coisa? Sim, há um conjunto de procedimentos. E passando para a pergunta seguinte, que é se as ações de mitigação desses riscos têm tido algum resultado ou não. E importante perceber como é que garantem, de facto, que as medidas que estão implementadas na organização têm conseguido mitigar esses riscos. É importante que isso também esteja sustentado. E, por fim, perguntarem-se vós próprios se a organização de gestão tem, de facto, um conjunto de políticas e práticas de gestão sobre estas temáticas. E há aqui um tema muito importante que também colocamos aqui, que é a salvaguarda da informação apropriada. E porquê é que nós colocamos este tema aqui muito importante? Porque cada vez mais, quando as organizações, infelizmente, se veem abraços com um problema destes, e ao regulador, neste caso, o MNAC, que a partir de agora, já desde a partir de 7 de janeiro, com a entrada em vigor da parte sancionatória da lei, 7 de junho. 7 de junho, peço desculpa. O próprio MNAC já vai poder fazer investigações nas organizações. E, de facto, se as organizações fazem uma investigação deste tipo, sobre este tipo de temáticas, se não tiver salvaguarda de todo o trabalho que tem andado a fazer, todas as análises de risco que faz, monitorização, as próprias auditorias, as próprias ações de formação, se não guarda a evidência dessas atividades, quando o regulador entrar para querer perceber que trabalhos é que tentados a fazer, por muito que vocês possam dizer, sim, nós fizemos, mas não temos evidência para provar, de facto é algo que fica muito mal visto perante o regulador. E, no final do dia, caso ocorra alguma situação de ilicitude, é a forma como as organizações têm para conseguir garantir perante um regulador ou próprio perante órgãos mais de tribunais, se assim se pode dizer, de que a organização tudo fez aquilo que estava ao alcance da organização para poder evitar que estas situações tivessem ocorrido. E se, de facto, numa situação dessas, pesa embora tudo aquilo que a organização fez, porque, de facto, nada garante que as situações não ocorram, como é óbvio, estamos a falar de pessoas, se a organização não conseguir provar que ainda assim, pesa embora as situações de ilicitude tenham ocorrido, ela tudo fez para que isso não acontecesse e, de facto, se a organização não conseguir provar isso, acaba por ficar mal vista e poder não ter como defender-se perante as entidades reguladoras ou judiciais. E isto são, de facto, as 5 perguntas que nós, para acabar, tínhamos para vos colocar, para que se possam, de vocês, de uma forma autoavaliação,
poderem fazer ou indo fazer para poder aferir até que pontos já estão a meio caminho ou ainda não, ou sim, e já estão para além destes temas sobre estas temáticas. Eu acho que estamos a chegar aqui ao final. Não sei se alguém quer intervir, quer partilhar ou simplesmente desafiar aquilo que estamos a dizer, porque de facto eu acho que é só com a partilha de entre todos que nós conseguimos ser melhores, todos nós, e conseguimos avançar em conjunto sobre estas temáticas. Ou que hajam mais perguntas colocadas para nós podermos responder. Não sei. Entretanto, não caiu aqui mais nenhuma questão. Portanto, aproveito para agradecer pelo o excelente contributo, para relembrar que o webinar estará disponível no YouTube da CCIP. E, entretanto, temos aqui uma questão. Existem diferenças na implementação do compliance e situação de pessoas entre organizações públicas, privadas ou natureza social, política, necessária para ajudar para o advogado. Vamos ver, a lei que saiu, efetivamente, é uma lei que é transversal aos vários setores e à tipicidade das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Mas é óbvio, e como eu vos tinha dito inicialmente, depois há sempre, consoante o tipo da natureza do negócio ou do setor de atividade onde as organizações estão a operar, têm muitos deles especificidades muito concretas que obrigam, para além daquilo que é os temas gerais, também considerar temas específicos da própria, seja da estrutura da organização, como do setor de atividade da própria estrutura onde a organização tem estado. E, claro, faz todo o sentido também poderem-se coadjuvar com um advogado ou quem entenderem possa também ajudar-vos naquilo que seja a adaptação e o preenchimento correto e a adaptação destes mecanismos consoante a atividade das organizações. Mandaram que não entenderam qual foi a pergunta que o Pedro estava a responder, e é relacionado a se tem diferença na implementação do compliance na atuação das pessoas entre organizações públicas e privadas, e 2, de natureza social, política e comercial. Então, essa foi a questão que ele respondeu. Ok. Bom dia. Há aqui outra pergunta. Se consideram mesmo obrigatória a publicação no website? De facto, a própria lei não diz que tem que ser publicado no website. Diz que tem que ser publicado, não é? Ele diz, caso haja um website, ele deve ser publicado nesse website. Se não houver, não há essa publicação, mas se houver o canal disponível, a lei prevê que seja publicado no website, sim. Sobre o tema a segunda pergunta, o conteúdo sobre os riscos e as medidas preventivas devem constar de forma a não expor a organização. Isso é um tema que podíamos ficar aqui uma hora a conversar, porque, de facto, se for para se publicar e, efetivamente, o relatório, de facto, o mercado acaba por perceber quais são as fragilidades da organização. E é por isso que, de facto, há aqui uma relutância nas organizações, creio eu, e da experiência que eu tenho, de publicarem o plano de prevenção, vamos dizer assim, completo. Porque, de facto, eu não percebo, mas não vale a pena estar a fazer agora considerações sobre essa temática, o porquê do legislador exigir a publicação, mas eu acho que, de facto, também acaba por ser um bocadinho contraproducente, porque nenhuma organização quer expor ao mercado as suas fragilidades. E por isso eu entendo que a organização, caso o regulador, o NAC, possa fazer-lhes uma visita, eles lhes apresentem, de facto, o documento completo, mas, de facto, a obrigatoriedade de ter que o publicar, de facto, no meu entender, é quase um tiro no pé que a organização se dá por ter que publicar uma coisa que, de facto, pode não ficar bem vista perante o mercado, e, como tal, não é se calhar, a melhor opção. Mas, pronto, é o que a lei diz e as organizações têm que cumprir com isso, pois a forma como escolhem de publicar e o quê, cabe cada uma a escolha de o fazer.
A próxima pergunta é sobre quais os documentos obrigatórios para a implementação do canal de denúncias. Em relação ao canal de denúncias, eu posso até dizer que o que é obrigatório é que o canal de denúncias seja implementado e que ele tenha a possibilidade de anonimato. Então, o canal de denúncias ele é obrigatório para todas as empresas acima de 50 funcionários, de acordo com o regime geral da prevenção da corrupção, mas ele tem que atender ao disposto em relação à proteção do denunciante. Então, tem uma série de obrigatoriedade para proteger o denunciante, inclusive a possibilidade de anonimato, e também uma série de regras na parte da investigação e dá ao denunciante uma informação sobre como corre o processo. Há datas e prazos relacionados a isso também. Isso está previsto na Lei 93 de 2021. Eu aí complemento também a Alessandra, mas como eu disse há bocadinho quando falei dos canais de denúncias, independentemente do tipo de canal que venham a optar por ter, eu acho que o mais importante, a organização tem que primeiro pensar um bocadinho internamente sobre que temas é que devem constar no canal de denúncias, como é que o circuito interno de, uma vez que chega uma denúncia, quem é que vai ser informado, consoante o tipo de tema que está a ser transmitido, quem são as pessoas a serem envolvidas, quais são os prazos que a organização tem que ter para garantir que a denúncia é avaliada, é investigada em tempo e de uma forma útil, e isso é um trabalho, de facto, independentemente do canal, todas as organizações têm que o ter, e têm que fazer esse trabalho previamente para poder estruturar, até porque, se formos a ver, uma pessoa que vá a um site de uma organização e que queira olhar para um canal de denúncia dessa organização, muitas vezes uma das coisas que vai fazer é perceber como é que isto funciona. Quem é que vai receber a denúncia? Quanto tempo é que esta denúncia vai demorar a ser analisada e investigada? E isto são coisas importantes porque estes temas têm que ter aqui uma componente muito grande de transparência. E as organizações têm que ser transparentes tanto para dentro como para fora. E se não houver esta transparência sobre quais são as regras sobre as quais estes temas vão ser endereçados dentro da organização, o denunciante depois acaba por, muitas vezes, acabar por não denunciar, porque não tem confiança, nem sabe sequer qual é o caminho que essa denúncia vai ter dentro das organizações. E por isso eu acho que este, independentemente do canal que venha a ser escolhido, ou do formato, é este tema que tem que ser pensado, estruturado dentro da organização. Aqui, obrigatória, assim, é absurda. Há aqui uma outra pergunta do Manuel Oliveira. Uma empresa com outras empresas associadas, mas de pequena dimensão, o código e as medidas são aplicáveis a todas? Sim, se houver aqui aquilo que se intitula como um grupo, e a própria lei assim o estipula, se tivermos a falar do conjunto de empresas que podem ser consideradas como pertencentes a um grupo, pode-se tratar deste tema de uma forma chapéu, isto é, o mesmo é transversal a todas as empresas desse grupo. Exato. Por exemplo, o PPR, o responsável pelo cumprimento normativo pode ser apenas um para o grupo todo, o plano de prevenção, o PPR pode ser um mesmo para todo o grupo, mas no PPR tem que ser mencionado todas as atividades de negócio e os riscos inerentes a cada uma dessas atividades. Ok, depois temos aqui uma outra pergunta anónima, sobre se existe uma data obrigatória para a implementação do compliance. Essa data já foi, essa data já ocorreu. 7 de junho foi o início do período sancionatório, então, a partir do dia 7 de junho, as empresas já estão... Quer dizer que já tiveram, mas anteriormente já tinham tido um ano, desde a publicação da lei, já tinham tido um ano para implementar estas medidas que estão preconizadas na lei. Sim, entrou em vigor em junho de 2022, o período sancionatório se iniciou em junho desse ano, mas tem uma exceção para empresas de médio porte, que estão classificadas de acordo com uma lei específica, elas têm até junho de 2024 para se adaptarem. Ora bem, é obrigatório o canal de denúncias em todas as organizações. Isto é uma pergunta da Maria Susana de Freitas. Público ou privadas, independentemente do número de colaboradores. Na realidade, a lei diz que ela é aplicável às organizações com mais
de 50 colaboradores. Se uma entidade com menos de 50 colaboradores ainda assim entender que quer ter um canal, é de louvar que o queira ter. Na minha opinião, é de facto de louvar, até porque há mecanismos mais simples, de facto, das pequenas organizações poderem também ter este tipo de mecanismo nas organizações. Não sei, eu creio que respondemos a todas as perguntas que nos estão a colocar. Sim. Não sei se há mais alguma. De qualquer forma, a gente deixa aqui os nossos contatos, se quiserem enviar as dúvidas por e-mail. Sim. E muitas vezes nós gostamos muito de poder falar e desafiar-nos uns aos outros, como disse desde o início, porque eu acho que é de salutar que todos possam conversar e muitas vezes possam partilhar das dificuldades que tiveram, como é que uns conseguiram ultrapassar determinado tipo de dificuldades, que soluções é que foram sendo adotadas. E contem connosco, porque de facto, obviamente, mantendo a confidencialidade das entidades, porque isso é absolutamente indispensável, mas o importante é que todos possam saber que não estão sozinhos e que muitas das dificuldades ou das dúvidas que têm, já outros as tiveram e que conseguiram e de que forma é que as conseguiram ultrapassar. Complementar ao que o Pedro disse, eu acho que agora com o início da atuação do mecanismo, do MENAC, mecanismo de corrupção, que vão começar a iniciar as sanções e a gente vai entender melhor como é que vai ser a atitude do MENAC em relação a isso e entender melhor qual pode ser um bom direcionamento, né? Isso. Temos aqui uma pergunta. Se temos muito mais tempo. Assim, se quiserem responder só aqui a esta pergunta da Fátima Souza, que caiu agora, e depois encerramos o webinar. Correto, Fátima. Pronto. Então, mais uma vez, agradeço o vosso contributo e também pela... Desculpe, Margarida. Sim. A Fátima era se uma empresa com 65 colaboradores já está em cumprimento se ainda não tiver o PPR. É correto.